Bom, eu estou aqui com meu amigo Homero, nosso pastor Homero, nosso amigo, diretor da nosso trabalho lá no Oriente Médio. Muito legal estar aqui batendo esse papo com você. Feliz demais de reencontrar você. E eu queria começar perguntando para você uma coisa muito legal. Como Solta que aí. você foi parar no Oriente Médio, meu amigo? Bom, Maia, primeiro é uma alegria estar com você aqui no programa, poder compartilhar um pouco da nossa história que tem tudo a ver com o que Deus está fazendo para apoiar a Igreja Sofredora. A gente sempre foi apaixonado por especificamente missões e desde a minha conversão há 17 anos, eu e a minha esposa já caminhando com missões urbanas, a Débora, filha de missionários, minha esposa, e a gente sempre muito envolvido no contexto de missões. E aí um dia a gente se deparou com essa realidade, nasceu com algumas experiências que a gente pôde ter na Colômbia e vendo de perto nessas experiências missionárias ali a realidade desses cristãos colombianos, tudo que eles estavam passando por causa da fé em Jesus, desde pastores sendo perseguidos, comunidades com restrições por causa de guerrilhas e de grupos armados, desde pessoas que foram mortas por causa da fé. Isso despertou na gente cada vez mais uma paixão por essa parte da igreja que sofre. Então, nasceu ali o nosso coração colombiano. Eu costumo dizer, Maia, que assim, comigo é o seguinte, eu tenho os pés árabes, porque hoje a gente trabalha no mundo árabe, eu tenho ali as minhas mãos brasileiras, porque né, a gente é brasileiro, eu tenho um coração colombiano, porque nasceu essa paixão pela Igreja Sofredora por causa da Colômbia, mas o meu estômago é chinês, porque eu adoro uma comida chinesa. Pô, isso aí Então, rodou o mundo todo aí, cara. Que legal, legal demais. Isso aí, boa, boa. Foi bom. Cara, mas e como é que foi? Então, agora falando né, do Oriente Médio, como foi chegar então com essa paixão toda, chegar com a sua família lá, poxa, cara? boa. A gente teve, a partir dessas experiências que a gente teve na Colômbia, a gente começou a se envolver cada vez mais com a Igreja Sofredora. E Deus abriu uma porta, numa dada ocasião, para que a gente pudesse estar lá no Oriente Médio e conhecer de perto a realidade dos refugiados, fazendo trabalhos ali na fronteira da Jordânia com a Síria. Então, naquela ocasião, Deus nos despertou para essa realidade dos refugiados. E nisso a gente conheceu o que estava acontecendo com os cristãos no Oriente Médio. E aí, quando o Estado Islâmico começou a tomar os vilarejos no Iraque, tomar conta de vários lugares na Síria, nasceu no nosso coração o desejo de começar a servir essas pessoas. Se antes a gente amava e tinha um desejo muito profundo pela Igreja Sofredora por causa da Colômbia, agora então a gente tinha um desejo mais ali real de deixar tudo para trás, digamos, no Brasil e começar uma nova história no Oriente Médio. Eu estava trabalhando numa igreja, já servindo como pastor há 2 anos e meio, dirigindo ali uma comunidade do Brasil para Cristo, que é a nossa denominação, e a minha esposa trabalhava numa empresa como personal trainer. Então a gente aceitou o desafio do Senhor naquele momento de deixar essa história para trás e de começar uma nova história servindo esses caras que a gente teve a oportunidade de conhecer lá na Jordânia servindo refugiados. E vocês chegaram como família num momento crítico do Oriente Médio. Exatamente. Num momento bem crítico. Isso assustou vocês assim, cara, de cara? Pô, certamente. Assim, eu fui primeiro em 2014, em junho, logo quando o Estado Islâmico estava tomando essas cidades do Iraque. Eu me recordo de ter ouvido histórias assim terríveis de assassinato de cristãos. Eles estavam tomando vilarejos inteiros, decapitando gente né, em todos os lugares onde eles passavam. Então ali a gente já, naquele momento, já começou a sentir um pouco a tensão do que seria de fato viver como família naquele contexto. Depois, quando todos estávamos já reunidos, alguns meses depois, ali em família, a gente primeiro viu de perto, passou a servir essas pessoas que tinham perdido tudo e agora estavam chegando ali na Jordânia. Eram cristãos que tinham sido perseguidos pelo Estado Islâmico, que estavam chegando, então já não eram relatos, não era mais o que a gente via na mídia, mas a gente estava ali na casa desses caras, vendo e ouvindo as histórias agora deles, mas vendo as necessidades, tudo que eles perderam, a miséria que eles estavam enfrentando como refugiados. Mas também, por outro lado, a gente passou a viver no meio deles. E aí, para nós brasileiros, com tanta liberdade, liberdade de culto, liberdade para fazer o que quiser, né? Até nas questões culturais, né? A gente estava chegando num contexto novo para a mulher, como a Débora, poxa, ela teve que se adequar, foi uma transformação radical, desde vestimenta, de comportamentos. Então, para nós foi uma experiência assim, muito marcante, porque primeiro a gente tinha no coração de que um dia Deus ia fazer isso para nós, a gente estava vendo um sonho se concretizar,
A gente viu que o Senhor estava nos levando a ter essas experiências, mas, por outro lado, é uma coisa você ler sobre missões, outra coisa é você vivenciar isso na pele. Totalmente diferente. Tanto estando com esses caras que a gente fala, a igreja sofredora, viver com eles, e também, por outro lado, todo o aspecto transcultural, a opressão de uma cultura que coloca a mulher muito abaixo, que oprime, que reprime, todas as questões de perseguição, que antes a gente só ouvia falar, agora a gente estava vivendo na pele, estando numa igreja, eu passei a servir e pastorear uma igreja ali. Então a gente começou a sentir na pele o que antes a gente só lia a respeito, né? A gente ouvia falar, um pastor sofreu restrições, não pode distribuir literatura, não pode fazer evangelização, não pode evangelizar grupos majoritários, muçulmanos, e eram histórias, mas ali a gente estava agora ao lado da igreja sofredora e vivendo isso com eles. É muito diferente isso, né, cara? É diferente porque a gente comunica, e eu tenho essa experiência de quando eu comunicava sobre o Oriente Médio, e depois quando eu fui lá. Sim. A sua ótica muda completamente, seu jeito de enxergar a igreja sofredora é outro. Eu acho que todo cristão livre, até uma pergunta que eu queria te fazer, todo cristão livre, você acha que ele deveria ter um contato com uma realidade dessa, cara? Certamente. Mudaria a ótica da igreja? Eu diria que começaria do ponto de que se ele é cristão, se ele realmente crê em Jesus, é cristão, já tem um pressuposto de que ele tem que fazer isso. Ele não tem outra opção. 1 Coríntios 12, 26. Exatamente. Se uma parte do corpo sofre, todo o resto sofre com ela. Se uma parte do corpo se regozija, se alegra, todo o resto se regozija com ela. Então, se a gente faz parte do corpo, se eu não estou desconectado desse corpo, se eu realmente faço parte desse corpo, não tem como eu não sofrer ou me alegrar com ele. E aí isso é lógico que vai acontecer de diferentes níveis. O cara que, como eu no começo, ouvia as histórias, lia as histórias, assistia vídeos e tal, e tinha algum contato, mas conforme você vai desenvolvendo intimidade, relacionamento com essa parte da família, não tem como você não ir fazer uma visita, se envolver com finanças, apoiar projetos para apoiar essas pessoas, enfim, ser tantos meios de você se envolver com essa família, né? E eu acho que isso é muito importante, a gente entender que, por exemplo, se eu tenho um dedinho do pé que tá doendo, tá me matando, eu não vou ficar de boa, tá? Eu não vou me incomodar com isso, não tem como. Você não dorme porque seu dedo lá pulsando tá doendo, mas muitas vezes a gente não tem essa empatia, essa compaixão, essa misericórdia com gente que é da nossa família, né? Como que eu ouço que alguém está morrendo e eu posso deitar a cabeça no travesseiro tranquilo? Exatamente. E Jesus mesmo nos ensinou, né? Ele fala assim, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu pai, minha irmã. Né? Então, Mateus 12:50. Então, se eu faço a vontade de Deus, ele faz a vontade de Deus, será que eu abandonaria minha irmã? Será que eu abandonaria minha mãe? Exatamente. Será que eu abandonaria... Né? E a gente... Eu gosto de usar a ilustração do sangue, porque é fácil da gente falar do cara que é sangue do DNA, né? O cara é meu parente ou pelo estado civil ou pelo sangue mesmo. Meu filho, minha mãe, tem ali no DNA. Mas, agora a gente é identificado pelo DNA de Jesus, sangue de Jesus. Exatamente. Então, nós temos o mesmo sangue, corre entre nós. Se a gente está vivo para uma vida eterna, é porque o sangue que está correndo aqui é o sangue de Cristo, é o que me leva essa vida. E, me transformou, me mudou, me salvou. E a mesma coisa com os outros caras. Então, se eu considero a minha irmã, minha mãe, minha tia, meu primo, não vou considerar esses outros que são também do meu sangue, né? Fantástico. Acho que se a gente tiver isso em mente, a nossa conexão seria diferente. Se a gente tivesse isso em mente todo dia, a nossa conexão com os mais de 200 milhões de cristãos perseguidos... Puxa, não tem como você acordar e pensar, minha mãe... Né, você tá lá, sua mãe não consegue pagar uma conta de luz. Você vai correr para pagar a conta de luz da sua mãe. Você não vai dormir tranquilo, deixa lá aquela dívida da minha mãe lá, não tô nem aí. Mas tem gente que dorme tranquilo assim, né? Não, imagina. O cara tá morrendo, sendo torturado, preso, pagando tudo quanto é coisa por causa da mesma fé, e eu tô lá de boa. Imagine quando você foi pastor local, se alguma coisa acontecesse com você, como que a sua igreja local reagiria? Exatamente. Eles iam te socorrer. Certamente. Né? Mas se um pastor do Oriente Médio está sofrendo, ele também, se ele é pastor da igreja de Cristo, ele é nosso pastor. Exatamente. E aí? Né? Como que a gente reage? É uma só família. Exatamente. Que as pessoas têm que se despertar para isso, né? E a verdade é que o evangelho hoje ele é bem humanista, né? Centralizado no ego. É tudo... o discurso, geralmente, por aí afora, é esse discurso que valoriza você como crente, a pessoa que Deus pode fazer, te abençoar. Os planos de Deus para a sua vida. Os planos de Deus para a sua vida. E assim, tudo gira em torno do indivíduo, né? Mas quando Cristo nos chamou para uma vida em comunidade. Exatamente. E a gente ora o Pai Nosso, né? Então, assim,
a gente tem que voltar a essa raiz dessa vida comunitária. Os discípulos partilhavam de tudo, eles distribuíam tudo que tinham entre si, e aí as viúvas, os órfãos, os perseguidos, você vai ver as igrejas, como Paulo mesmo citando, enviando ofertas e tudo mais para aqueles que estavam em necessidade ou sendo perseguidos, eles tinham a preocupação de cuidar uns dos outros porque eram uma só família. Mas quando o evangelho quando a gente está no centro, né, do evangelho e não mais Cristo, aí a vida pessoal, esse egoísmo todo, move a gente a não se importar com os outros, né? A vida em comunidade fica né, de escanteio. Exatamente isso, cara. Então, Homero, aí, diante de todo esse monte de informação, essa realidade que você enfrentou lá, chegando no Oriente Médio, cara, como que surgiram os projetos? Como que a resposta àquela demanda gigantesca começou a acontecer através do trabalho que vocês estavam levando para o Oriente Médio, cara? A gente chegou junto com milhares de refugiados iraquianos que estavam fugindo do Estado Islâmico. Então, a gente fez uma pesquisa com eles de início para saber que tipo de projetos a gente podia fazer além da ajuda humanitária, que a gente estava tentando fazer logo no primeiro dia que tivemos contato com eles, distribuindo cestas básicas, kits de boas-vindas com vários itens que a gente presenteava para as famílias. Mas a gente queria fazer algo que pudesse trazer para eles não só um alívio imediato, mas que abençoasse seus filhos, ou questões de saúde, educação. Fizemos uma pesquisa, eles responderam com vários tipos de projetos que eles gostariam que fizéssemos. E como eu era pastor de uma igreja, junto com um pastor local, nós dois discutimos em usar a igreja como uma base para atender essa comunidade. E aí a igreja passou a ser um centro comunitário. Então pegamos a sala das crianças, aí abrimos nosso primeiro projeto, que era a Clínica da Esperança. Começou com uma clínica odontológica, no que era ali o espaço para as atividades infantis. A gente mobilizou gente, conseguimos uma cadeira odontológica lá da década de 60, equipamento muito velho, mas aí começamos o atendimento básico odontológico para a comunidade. Aí pegamos o escritório pastoral, a gente costuma brincar que o pastor não precisa de escritório, o escritório do pastor é no púlpito e na casa dos irmãos comendo aquele pãozinho francês, o cafezinho. Aí a gente pegou o escritório e virou então a clínica médica. Uma outra sala virou um salão de acupuntura e depois a gente alugou um espaço para uma clínica fitness. Então, hoje a Clínica da Esperança é composta nessa estrutura. Aí, considerando os tipos de projetos que eles tinham pedido para nós, esses refugiados iraquianos que eram cristãos, que eram irmãos nossos da igreja perseguida, perderam tudo por causa de Jesus, a gente pensou, então, atender com esses outros projetos também. Aí Deus foi abençoando, os recursos começaram a chegar pouco a pouco, voluntários e pessoas que vieram agregando ao trabalho que a gente vinha realizando no lugar, e aí a gente conseguiu começar projetos na área de educação. Abrimos, de fato, uma organização local, com uma estrutura local, e aí começamos a alugar novos espaços. Deus nos abençoou com novos veículos para poder começar a rodar essas atividades. E aí começamos uma mini escola para adolescentes e adultos, uma escolinha, né, tipo um jardim de infância para as crianças menores, até de 4 a 14 anos de idade. A gente começou uma cooperativa para mulheres, então elas têm um salão de beleza, elas têm um espaço onde elas aprendem habilidades manuais, crochê, corte e costura. Aí a gente abriu uma cozinha industrial, então elas cozinham, e tudo que elas produzem no sistema de cooperativa, elas partilham do lucro e das despesas. Aí a gente abriu um outro projeto mais voltado para homens, de reciclagem, que é o Recriar. Bacana. Então a gente pegou móveis que foram descartados, né? Um dos obreiros notou quantidade de sofás e de camas e de coisas que estavam sendo lançadas fora ali pelos nativos, e aí a gente pensou, a gente pode reformar isso daqui. E aí começamos então uma espécie de uma oficina de reciclagem. A gente reforma esses móveis e doa de volta para a própria comunidade, ensinando inclusive alguns desses refugiados cristãos essas habilidades aí de carpintaria, borracharia e tal. Né? E aí a gente abriu uma escolinha de futebol, Projeto Estocar, porque, né, brasileiros e tal. Sim, sim. Eu sou corintiano, né? Você é um bom corintiano também, né? Deus que te defenda, irmão. Deus que te defenda. Então, pula essa parte, pula essa parte. Aí a gente, então, começou ali a escolinha de futebol. Então, atendemos as crianças. Teve, inclusive, uma reportagem muito forte de uma televisão brasileira. Que foi feita ali, não? Exatamente. E todo esse, desde o começo, assim, graças a Deus, a repercussão tem sido muito legal no Brasil, fora do Brasil. E uma das coisas que a gente fez para aproveitar disso, e também para despertar a igreja brasileira em outros lugares, a gente criou uma casa de hóspedes, uma guest house. Então a gente recebe voluntários. Né? E você já foi lá, né? Já ficou com a gente lá. Top demais a casa, na casa fica de frente para Jericó,
Então ali da Guest House dá para ver a montanha que é Jericó em Israel, Mar Morto, Rio Jordão, toda essa região. Um lugar muito bonito e ao mesmo tempo, além de estar num lugar tão legal como esse, né, os voluntários têm a oportunidade de participar de tudo isso que a gente está fazendo. A gente continuou fazendo ajuda humanitária, mas num sistema de visitação mais efetivo. Então a gente hoje alcança mais de 5.000 famílias. A gente está falando aí de pessoas registradas, provavelmente algo em torno de umas 20.000 pessoas, se a gente fosse contar essas famílias. Então, é muita gente. É lógico que a gente não consegue dar conta, mas uma das coisas que fizemos foi formação de equipe. Então, a gente começou a criar toda uma estrutura, misturando nativos e outros brasileiros, e gente que veio de outros lugares, outros voluntários, para que então a gente pudesse ter um grupo que toca essa operação toda. Né? Então a gente abriu uma casa refúgio também, porque você sabe, tem muito cristão, muito convertido de toda a região que tem que fugir de seus países. Sim. Então nessa casa refúgio a gente não acolhe gente do nosso próprio país, mas a gente recebe gente de vários outros lugares na região que precisam fugir por causa da fé. Então a gente tem um lugar para acolher esses caras também. Então basicamente a gente tem todos esses projetos ali. Então, duas coisas interessantes na sua fala que eu queria que você desse uma reforçada. A primeira é que você, quando começou tudo, você não chegou com a ideia da missão, do teu coração, para plantar os teus sonhos lá. A primeira coisa que você falou aqui foi o diagnóstico da comunidade. Que você respondeu à necessidade da comunidade. Isso eu acho que é muito mais válido, não é? Certamente. Do que você chegar com a coisa pronta lá. Assim, 100%. Né? E outra coisa também que eu acho que foi muito legal da nossa experiência, a partir do momento em que a gente tinha o diagnóstico, a gente, entendendo não só a necessidade, mas o aspecto cultural, a gente percebeu que havia uma necessidade de pessoas que dessem as mãos para os nativos. Porque tem gente que chega com a solução, o dinheiro, o treinamento e tal, e quer impor, mas tem outros também que chegam só com o dinheiro, vamos dizer assim, e dão dinheiro e vão embora. Mas, e aí, os nativos, tá, falando de toda a região do Oriente Médio, essa galera frustrada com esse tipo de pessoa, que meio que usa a igreja ou que pensa que é superior à igreja local. Então, o que eles queriam era gente que desse as mãos, que chegasse junto, que falasse assim, ó, é família? Então é família. Sentimento de corpo, né? De corpo, vamos fazer esse negócio junto. Você tem alguma coisa para contribuir, eu tenho alguma coisa para contribuir, a comunidade precisa disso. Mas como é que junto a gente pode atender essa necessidade? Não meio assim, ó, o que é que você quer fazer aí para resolver esse problema, ou me dá o dinheiro que eu resolvo o negócio. Não, vamos fazer isso junto. E eu acho que isso também, para nós, tem sido um diferencial, algo que a gente está muito feliz de ver, porque está cada vez mais no nosso contexto, na nossa igreja, na nossa equipe, nascendo esse sentimento de uma igreja global, de uma igreja família, que independentemente de questões étnicas e linguísticas, de questões culturais, de questões de conhecimento, de idade, do que for, a gente é uma só família. E aí a gente deixa de avaliar, de julgar, de tratar as pessoas por esses parâmetros que ainda estão tão presos, né, à vida do mundo, e a gente passa a olhar mais de uma perspectiva do reino, né? E como que Deus vê essas relações. Pô, a igreja é um corpo coeso, lindo, maravilhoso, que independe de todas essas questões, né? De idade, de dinheiro, de cultura, de idioma, de tudo isso. É bonito cantar de todas as línguas, povos e raças, né? É lindo, é poético, né? Pô. Mas a vida disso aí, a prática disso e quantas vezes, né? A gente canta isso, mas aí vem o estrangeiro na igreja, e aí já não quer, né? E ainda mais se for o tipo de estrangeiro que a gente pode ter algum preconceito, né? A gente costuma brincar com os argentinos, né? Vai chegar um argentino aí na minha igreja, não sei se é argentino. Mas lá não, a gente tenta, é uma família e um corpo só. Não, aí olhando para essa frase que você falou aqui, eu me lembrei de uma situação que quando eu fui receber, na verdade quando eu fui divulgar o trabalho de acolhimento a refugiados, um pastor falou assim para mim, cuidado, hein, cara, você está recebendo aí esses homem-bomba aí do Oriente Médio, você vai ainda se complicar. Você acha que a visão da igreja brasileira ainda está muito presa a esse preconceito? Em alguns lugares, assim, eu diria que pela nossa experiência hoje nesse contato com a igreja brasileira, a situação está mudando. Até porque a mídia falou tanto, né? E o Brasil se abriu por muitos anos para receber todos os tipos de grupos, tanto de árabes quanto de outros grupos de refugiados. Ainda assim, há um estigma que precisa ser quebrado. Né? Esses caras, sejam eles muçulmanos que precisam
talvez conhecer Jesus e ter sua vida transformada, ou sejam eles cristãos e que estão no contexto do mundo árabe e precisam ser apoiados, a gente precisa sim quebrar esses preconceitos e passar a tratar esses refugiados, independentemente de onde vieram ou de quais sejam as suas religiões, como gente que a gente precisa amar, porque é o que a Bíblia ensina, certo? Deus ama o estrangeiro, o órfão, a viúva, e a gente tem que ter esse mesmo coração que é o coração de Deus. Então começa assim com uma quebra de preconceito, que eu acho que está caminhando pouquinho a pouquinho, mas eu acho que acima de tudo um entendimento do que a palavra de Deus tem para nós, né, como crentes. Pô, a gente tem que amar esses caras, sejam eles quem forem, tanto muçulmanos quanto cristão, ou o cara que é budista, ou o cara que é de outro lugar, é estrangeiro, fugiu de sua terra, pô, a gente tem que cuidar, amar, demonstrar o amor de Cristo para essas pessoas. A gente falou tanto da primeira pergunta que eu quase esqueci da segunda que eu queria falar do assunto, mas aí você falando da equipe, né, grande, você tem uma equipe de brasileiros que são voluntários, que vêm de várias denominações e várias missões que se aliançam ao projeto que você está tocando lá no Oriente Médio, mas você também tem uma equipe árabe. Quantas pessoas você tem em cada equipe? Legal. Hoje nós somos 34 pessoas servindo em tempo integral, das quais 14 são parte dessa equipe de estrangeiros, e aí a gente tem 20 que são árabes. E esses árabes a gente está bem dividido entre iraquianos, que são refugiados, entre egípcios, entre jordanianos e até um outro sírio que apoia também no nosso projeto. Então nós temos 20 desses árabes. Então é muito legal ver primeiro esses que eram de diferentes contextos, alguns que são refugiados, outros que não, servindo juntos, até alguns que por causa da fé sofreram perseguição em outros lugares, estão conosco, hoje servem a Jesus, e esses caras também servindo no meio desse grupo de árabes que vieram de outros lugares da região. Então, junto com eles ali, dia a dia, pô, também é muito legal. Vem a interação dos cristãos dentre os refugiados, que são de diferentes grupos étnicos no Iraque, porque você tem caldeu, você tem assírio, você tem vários grupos com diferentes, católico, grego ortodoxo, e aí você tem os evangélicos que são jordanianos ou os coptas egípcios, tantas diferentes assim culturas mesmo dentro do aspecto religioso no Oriente Médio, esses caras servindo junto, os outros refugiados que a gente atende, pô, é muito especial assim ver. Eu acho que a nossa equipe é uma manifestação, mesmo que bem pequenininha, do que provavelmente vai estar no céu, né? Onde a gente vê um grupo de estrangeiros tão variados, com idades e formações e denominações tão diferentes, e ao mesmo tempo um grupo nativo local, que em qualquer outro contexto, com muita dificuldade, teriam toda essa interação, servindo todo mundo junto a Deus, o reino, a igreja, e principalmente esses refugiados cristãos, a igreja sofredora. Pô, é um pedacinho do céu, assim, toda vez que a gente vê isso. Isso é muito bacana. A gente tem aqui na Mais Brasil um missionário nosso que é um ex-refugiado. E você vê um cara que passou pela perseguição, refúgio, agora se dispôs a servir. Lindo demais. Lindo. Isso é só pela graça e misericórdia, né? Não faz sentido na nossa cabeça humana. Não faz. Mas, por outro lado, mostra que é possível a igreja, por exemplo, brasileira, passar a viver essa realidade. Né? A gente tem que ser mais unido. Você vai fazer um evento gospel com um cantor famoso, enche ali um estádio de multidões. Você vai fazer um evento para talvez pastores e líderes, já vai ter bem menos pessoas. Você vai fazer um evento para missões, aí, meu amigo, você vai ter quase ninguém. Sempre chora. Então, assim, tem que... Mas, por outro lado, esse tipo de exemplo, lá no Oriente Médio, ou que acontece até mesmo aqui dentro da base, da Mais, puxa, mostra que é possível a igreja parar de primeiro, valorizar as coisas que provavelmente seriam muitas vezes secundárias e valorizar as que são primárias, como as coisas do reino, evangelização, missões, alcançar os povos não alcançados, servir a essa parte do corpo que é a igreja sofredora, e também, por outro lado, deixar de lado essas diferenças denominacionais, ou às vezes as diferenças no que tange a liturgia ou a forma de culto, passar a focar numa família só que a gente é, né? Tanta coisa acontecendo no mundo, e a gente discutindo qual é o copinho da ceia que a gente vai usar, coisas tão simples de se resolver que não precisavam perder a atenção da igreja. Definitivamente. E o mundo está pipocando aí, né? São 68,5 milhões de refugiados. Uau. O último dado que a gente tem. E a Jordânia está, esse ano, novamente em segundo lugar, segundo os dados oficiais da ONU, como o país que tem mais
refugiados do mundo. Então, a gente Sim. está falando de um lugar que acolhe milhões e milhões de pessoas, né? E se você fosse considerar o tamanho do país, da população, né? O território habitável dentro do país, a quantidade de pessoas nessas aglomerações aí dentro da nação, pô, e aí pensar a quantidade de jordanianos, de nativos, Uhum. tem mais imigrantes dentro do país e refugiados do que nativos. E aí tem gente reclamando aqui, né? Vai chegar um refugiado, tá trazendo mais gente para cá. Esses haitianos que estão invadindo aqui, agora os venezuelanos, tá? É uma crise global, né? Poxa, E a exatamente. igreja precisa responder globalmente a isso, né? Exatamente. E ao mesmo tempo sem esses preconceitos. Tem que olhar para as oportunidades, né? De alcançar esses caras. E em tantos lugares como a Jordânia, que é tão pequeno e com uma condição tão difícil, ainda assim tem milhões e milhões de pessoas ali. Então a gente está tentando fazer a nossa parte, mas é um exemplo de que a igreja aqui pode fazer o mesmo. Com certeza. Cara, eu queria te fazer um último pedido. Assim. Eu estou aqui sentado na tua frente e você imagina que então eu estou representando aqui milhares de cristãos brasileiros e queria que você mandasse um recado para a igreja aqui no Brasil acerca daquilo que Deus tem colocado na sua mão e na mão da sua equipe, atendendo essa necessidade da igreja sofredora, dos perseguidos. O que você falaria para mim? Bom, a igreja no Oriente Médio, ela é um exemplo para mim, um exemplo para cada um de vocês, e aí você representando toda essa gente, de que é possível viver a mensagem de Cristo. E Jesus ele foi muito claro ao dizer que se eu e você, se a gente quer ser digno de ser chamado de discípulo, a gente vai precisar carregar uma cruz. E carregar a cruz é sofrer pela mensagem de Cristo. E há uma igreja hoje sofrendo pela mensagem. E essa é a igreja sofredora. E eu e você fazemos parte dessa mensagem, porque todos aqueles que carregam a cruz, esses sofrem pela mensagem, são parte da igreja sofredora. Então, o desafio é a igreja no Ocidente se despertar para o fato de que ela é a igreja sofredora. E que se a gente não está sofrendo por causa da mensagem, a gente não está carregando a cruz. E Jesus falou que quem não toma a minha cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, se a gente é digno de Jesus, se a gente é discípulo de Jesus, a gente vai ter que carregar a cruz. E eu e você, a gente precisa nos despertar para viver a mensagem no Brasil. A igreja no Oriente Médio, a igreja na China, a igreja na Coreia do Norte, a igreja no norte da África, essa igreja em que muitas vezes a gente apenas classifica como perseguida, é a igreja que está vivendo essa mensagem. E a gente tem que seguir os passos desses irmãos, que são os passos de Cristo, os passos de quem sofre pela mensagem. Então, que a gente possa sofrer pela mensagem no nosso trabalho, pregar o evangelho no Uber, na casa, na rua, pregar o evangelho aonde Deus nos colocar, na universidade, pregar o evangelho, aonde Deus nos pôr, mas ao mesmo tempo viver esse evangelho. Porque se esses caras sofrem e por causa dessa mensagem, é porque eles estão vivendo. Está na hora da igreja pregar, mas ao mesmo tempo viver essa mensagem. Não mais só cantar em eventos, em cultos, em orações, e em tantos livros que a gente lê, mas passar a pôr em prática isso. Porque se a gente pôr em prática isso, a gente vai ter que carregar uma cruz, a gente vai sofrer pela mensagem, aí isso vai mostrar que a gente é parte da igreja sofredora. Então, se a gente tem Cristo, se a gente vai viver essa mensagem, a gente tem que estar disposto a carregar a cruz. E o desafio para a igreja brasileira, assim como é exemplo do que a igreja ao redor do mundo, em contexto fechado, está vivendo, é que é possível a gente viver essa mensagem. Vamos sofrer? Vamos carregar uma cruz? Vamos. Mas fica o desafio para, nesse processo, se importar com esses irmãos. Orar por esses que sofrem. Se a palavra diz, uma parte do corpo sofre, todo o resto sofre com ela. Se uma parte do corpo se alegra, todo o resto se alegra com ela. A gente tem que, junto com esses que estão sofrendo pela mensagem, pagando preço, a gente tem que sofrer com eles, porque eles são nossa família. Orar por eles, chorar com eles, carregar os fardos desses irmãos, porque nós somos um só corpo. Nós somos parte dessa igreja que é a igreja sofredora. Amém, cara. Amém. Valeu, Merão. Obrigado. Deus abençoe você, a Débora, as crianças lá. Amém. Vamos juntos pela igreja sofredora. Amém. Deus abençoe. Amém.